Turma de 7º ano, Colégio Novo Horizonte, sem sair do foco relacionado à questão da fé e razão, um assunto que nós ainda estamos tratando da página do capítulo 3 do livro de filosofia, e vou retomar aqui com vocês a questão da patrística, que é de certa forma a matriz platônica de apoio à fé. Quando eu falo dessa matriz platônica, eu estou retomando o pensamento de Santo Agostinho, onde ele vai buscar pautar suas ideias a partir do seu conhecimento e da sua leitura da filosofia de Platão. Então, Santo Agostinho ele vai elaborar aqui uma reflexão sobre as diferenças, qual a diferença que há entre a razão e a fé cristã. Defendendo que a fé, ele diz, a fé nos leva a acreditar em coisas que muitas das vezes a razão não tem capacidade de discernir. Então, aquilo que a razão não consegue discernir, para ele a fé consegue. Pela fé nós conseguimos discernir algo que a razão não consegue resolver. Então, para Agostinho, a verdade não se encontra nos objetos, pois elas são incapazes de produzir conhecimentos por si mesmas. Embora, aí ele vai dizer, os objetos possam agir sobre os sentidos, é a alma que irá extrair de si mesma a representação daquele objeto. Ou seja, que objeto é esse? Ele vai dizer que esse objeto é a ascensão, aquilo que está em ascensão, aquilo que está para cima. O que seria isso? O corpo é submetido para que a alma possa fazer um julgamento sobre o objeto. Por isso, o julgamento erra. As sensações não erram, mas o julgamento erra. Nós julgamos errado, mas nós não temos sensações erradas. Então, ele chama a atenção em relação a isso, para que a gente tenha cuidado com o julgamento. Dificilmente se acerta. Podemos fazer um julgamento, muitas das vezes, que não é aquilo que nós estamos pensando, não é o real em relação a uma pessoa. No entanto, a sensação é apenas o primeiro estágio de conhecimento. Então, ao passo que os objetos, ele está colocando essa diferença aqui entre os objetos e a sensação. Os objetos são mutáveis, imperfeitos. A alma também o é. Todavia, possui critérios eternos e imutáveis. Diz ainda, é necessário atender, portanto, que é necessário que sejamos atentos que acima da alma há um terceiro sentido totalmente imutável e superior. Que sentido é esse que ele vai dizer? A razão. A razão se apresenta para todos de forma única. Por meio da razão, o sujeito percebe-se pensante, existente e vivo. Esse terceiro sentido, segundo ele, apenas o homem tem. Então, o ser humano, na sua busca, deve olhar para dentro de si, para o homem interior. Então, olhar para dentro de si para poder se compreender como homem. Então, ele vai estar colocando esse diferencial entre fé e a própria razão, tendo como inspiração a própria Bíblia. Então, a Bíblia é inspiração para que se tenha realmente fé. A Bíblia Sagrada, obviamente, né? Especialmente o livro do profeta Isaías, onde ele também vai buscar como fonte de inspiração. Então, Agostinho defendia a necessidade de partirmos da fé para só então poder adquirir o conhecimento verdadeiro, pois somente por meio da fé o indivíduo encontraria ou enxergaria os caminhos corretos da razão. Em síntese, a fé revelaria os conhecimentos verdadeiros de modo claro e direto. A fé nos permitiria enxergar a verdade antes mesmo de a razão saber sobre a verdade. Por que ele fala isso? Ele fala isso justamente por meio da herança que ele traz ali do helenismo, né? Então, a trajetória do pensamento agostinho foi influenciado por muitas correntes filosóficas a conferir. Vamos aqui tratar sobre isso.
De sua conversão até a produção de suas obras, Santo Agostinho herdou diversas concepções de filosofia grega, da doutrina maniqueísta e do platonismo. Os principais elementos que influenciaram Agostinho são maniqueísmo. O que é isso? Concepção dualista, simbolizada pela luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a alma e o corpo. O ceticismo, que seria a desconfiança dos dados dos sentidos, a dúvida das experiências produzidas pelos dados sensoriais, porque são mutáveis, flutuantes e transitórios, e o platonismo, que seria a assimilação da verdade, e aí ele vai pontuar isso aqui como mais real, da verdade como um conhecimento eterno encontrado no mundo das ideias. Somente a nossa alma poderia atingir a verdade das coisas. Então esse é um pensamento altamente profundo de Santo Agostinho, que vale a pena nós fazermos uma reflexão, para assim podermos compreender de fato o que é fé, o que é razão, e também nos levar a essa compreensão, essa reflexão da importância de Santo Agostinho, como Inácio de Loyola, dos Escoltos, e tantos outros teólogos da Igreja Católica, que deram essa grande contribuição para essa discussão sobre fé e razão. Claro que isso vai divergir muito entre doutrina cristã, entre outros tipos de segmentos religiosos, mas ele, de certa forma, ele abre aí essa reflexão, nos convida a ter essa compreensão sobre fé e razão. Ele busca isso justamente tanto lá no pensamento de Platão, como na própria Bíblia, através da sua leitura lá do livro de Isaías.